Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje nós teremos um relato e também um react. Para quem não sabe, é a minha reação sobre algum assunto, algum vídeo que eu vou mostrar para vocês. E esse vídeo ele tem muito a ver com o que vai ser mostrado nesse relato de hoje. Prestem bem atenção no relato, eu vou fazer alguns comentários posteriormente ao relato e depois eu vou mostrar para vocês esse react e também falarei palavras acrescentando, somando as duas situações que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, tá certo, gente? Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Sou o Saulo. Na época, eu tinha 40 anos e cometi o erro de me apaixonar pela Monique, que tinha apenas 25. Era uma coisa leve, uma paquera. A gente se olhava e trocava sorrisos, sempre naquele joguinho. Era divertido provocar um ao outro, mas uma certa tensão estava no ar. Um dia, decidi que era hora de chegar mais perto dela. Meus sentimentos estavam crescendo e eu queria saber se ela sentia o mesmo. Quando cheguei nela, fui surpreendido. Ela me acusou de importunação. Fiquei paralisado, não sabia o que fazer. Logo, eu estava sendo chamado para a sala do chefe. O que aconteceu na conversa com meu chefe mudaria minha vida para sempre. Ele me disse que a Monique havia feito uma denúncia contra mim. Perdi meu emprego e, em seguida, fui preso. O mundo parecia desabar. As mulheres começaram a me olhar de uma forma estranha, como se eu fosse um psicopata. Os dias na prisão foram torturantes. Enquanto eu estava lá, Monique começou a namorar nosso chefe. Isso me feriu ainda mais. Minha mente estava em guerra entre chorar pelo que perdi e tentar entender o que aconteceu. A situação se agravou quando saí da prisão. O estigma me seguia, eu não conseguia mais olhar para nenhuma mulher sem sentir um medo horrível. O medo de ser preso novamente me paralisava. Os meses se passaram, e finalmente, uma luz surgiu na escuridão. Conheci Natália. Ela era diferente, tímida, mas tinha um sorriso que iluminava tudo ao meu redor. Demorou um tempo, mas aos poucos, fui me abrindo para ela. A conexão que tínhamos me trouxe de volta à vida. 7 anos se passaram desde então. Nós estamos casados e temos um casal de gêmeos. A felicidade parece distante da dor que passei. Monique, por outro lado, não teve a mesma sorte. Fui informado que ela mora com os pais e tem 2 filhos de pais diferentes. Vive na miséria e parece estar detonada fisicamente. Pensando na vida dela, me pergunto se tudo isso é um tipo de castigo ou karma. O que realmente aconteceu entre nós transformou nossas vidas para sempre. Enquanto eu sigo meu caminho, a sombra daquela paquera ainda permanece. Mas agora estou em paz e feliz com a minha família. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. Tenso, tenso demais, não é? Esse é o maior medo do homem. É por isso que poucos homens estão chegando. Geralmente aqueles caras que chegam são os caras famosinhos, que têm dinheiro, que são bonitos fisicamente, não é? Esses têm a facilidade de chegar nas mulheres e não ser, por exemplo, acusado de algum crime, não é? Porque o medo do cara, eu não sei se vocês vão entender, tá, mulheres? Mas o medo do cara é ir para a prisão e perder a virgindade da traseira, se é que vocês me entendem. O cara tem medo de ser preso. E isso aí é bem importante frisar, não é? É porque algumas pessoas, como no vídeo que vocês vão ver, acham que a quantidade de homens que não gostam mais de mulheres cresceu muito. A moça do vídeo vai falar isso. E desde já eu vou dizer para vocês que eu concordo com a outra moça, a que está reagindo, porque essa reação aqui é uma reação a outra reação. É uma moça loira reagindo aos comentários de uma moça de cabelo preto, não é?
Eu vou chamar a morena e a loira, para ficar mais claro. Mas eu concordo desde já com o comentário da loirinha. O que a loira falou é perfeito. Porque não é que a quantidade de homens delicados que gostam de outros homens aumentou. Eu acho que tanto homens assim aumentou também, né? Como o caso de mulheres também que gostam de outras mulheres e também pessoas bissexuais que gostam das duas coisas. Eu acho que isso tudo aumentou. Mas a questão não é essa. O problema é o que eu falei aqui para vocês com relação ao relato. Porque quando você é acusado de uma coisa dessa, você queima o seu filme. Ele perdeu o emprego, ele foi preso. Depois as pessoas começaram a achar que ele era um psicopata, ficaram olhando para ele. Veja bem, é tenso isso, porque todo mundo vai achar que é um cara que está desesperado. Ele vai fazer alguma doideira, alguma loucura. Estão entendendo? E isso queima o filme do cara. Eu vou dizer para vocês, eu já contei isso aqui em algum vídeo, eu não me recordo qual, mas eu já cheguei em uma mulher uma vez na minha vida. As outras vezes, elas que chegavam, tô sendo sincero para vocês, tá, gente? E tem situações também que a mulher falava: "Ah, eu gosto do Mauro". Aí eu falava: "É sério?". Aí eu ia para conversar. Mas quando eu chegava e ela falava: "Não, eu gosto de você sim". Eu falei: "Em que sentido?". Sentido romântico. Aí eu já não conversava muito não, eu já ia beijar, se é que vocês me entendem. Mas geralmente partia delas. Esse é o problema, porque o homem fica com medo de ir e a mulher acusar ele de algum crime e ele ser preso. E essa que eu cheguei, olha só, nem foi uma cantada, nem nada disso. Eu cheguei perto dela e falei assim: "Nós poderíamos conversar? Eu poderia falar com você?". Aí ela respondeu secamente dessa forma: "Não". Assim mesmo. E saiu andando, continuou andando. Eu falei: "Tudo bem". Só que tinha uma situação, não é? Troca de olhares e coisas do tipo. É uma coisa que eu nem presto mais atenção, vou ser sincero para vocês. Quando alguma mulher fica olhando, eu olho para outro lado. Eu sou assim desse tipo agora. Porque eu não quero confundir nada, não é? E não quero também deixar que ninguém confunda a minha cabeça. Não mais. Jamais vai acontecer isso. E o que que acontece? Depois disso, ela continuou a fazer o que ela fazia, de ficar me olhando. Eu, quando percebia, virava das costas. Eu olhava para o outro lado. Não queria mais nem olhar na direção dela. E tinha amigos que sabiam da situação, eles logo me avisavam: "Ó, fulana tá vindo ali". Eu já virava, ou saía, ou ia dentro de casa pegar, beber uma água, mas não quis mais saber de olhar para a cara dessa menina. E acontece que um tempo depois, aí eu conheci o marido, né? Porque ela casou. Eu trabalhando, eu era chefe de equipe de segurança, não é? Eu ficava com um radinho pendurado aqui no ombro. E ela passou com esse marido dela. Foi aí que eu conheci o marido dela. Só que ela estava destruída fisicamente. E eu, desde então, agradeço a Deus por ela ter rejeitado o meu pedido de conversa. Esse não dela, eu agradeço até hoje, todos os dias da minha vida. Quando eu lembro, é claro, não é? Mas eu lembrei dessa situação por conta do relato e do vídeo que eu vou reagir, né, gente? Por isso que eu lembrei, não fico pensando nessa pessoa, não. Mas sou muito grato a ela, porque ela ficou muito feia, mas destruidamente feia. E veja bem, aí eu conheci o marido dela, e eu, como eu disse, trabalhava como chefe de equipe de segurança, e em outros shows que eu trabalhei, eu vi ele pelo menos umas 5 vezes mais, mas não mais com ela. Eu vi ele com amantes, outras mulheres. Quer dizer, então ela virou uma corna, tomou o chifre. Eu acho que é o karma. Eu imagino que seja, que nem no relato, não é? Isso dá um prazer, orgasmático isso, né? Aí eu digo, gozei. Mas é basicamente isso. E no dia que eu conheci o marido dela, que eu a vi, ela me viu, olhou para mim e eu serinho olhando. Frio, mas frio mesmo que nem um iceberg. É dessa forma, bem frio mesmo. Olhei porque eu tinha que conferir
as pessoas que estavam entrando no recinto, não é? E eu olhando para a pessoa, eu sei mais ou menos se a pessoa está armada, se está com algum problema. Situações assim, de observação. Mas foi a única vez que eu cheguei. Aconteceram situações que têm a ver com isso de chegar em mulheres. Em shows, baladas, como vocês vão ver aí no vídeo que eu vou reagir. Teve um show, uma vez, eu já contei essa história aqui também, que eu estava com amigos e nesse show tinha troca de olhares, paquera, tudo isso. Todas essas coisas acontecem em ambientes assim. Geralmente as pessoas vão em lugares assim para paquerar mesmo. Eu fui poucas vezes em balada. A maioria das situações assim que eu estava, geralmente era trabalhando como segurança. Mas quando eu ia para curtir, eu fui algumas vezes, aconteciam situações assim. Teve uma vez que eu estava com esses colegas e um deles falou assim: cara, gostei daquela loirinha ali, cara. Falei: é mesmo? É bonita. Aí ele falou assim: mas você não tem coragem de chegar nela lá e falar que eu tô afim dela. Eu falei: o que você quer que eu fale? E ele duvidou, né? Geralmente a galera duvida. Porque, gente, mulher gosta do cara que chega nelas. Elas não gostam do cara que manda recado, não. A mulher quer que o cara chegue. Porque fica ruim, algumas mulheres reclamam de o homem não chegar, é por conta de que se ela chegar, vai parecer que ela é fácil, que ela é vulgar. Estou entendendo? E eu dou razão a elas. O homem é que deve chegar mesmo. Só que com claridade, não é? Ele sabendo que ela está afim dele, não é? Porque assim, sem saber de nada, você pode ser preso. Então esse é o problema. É bom que as mulheres mostrem, demonstrem que querem que o cara chegue nela, não é? Aí tá certo. Aí eu falei com ele: eu vou chegar nela lá para você. Quer mesmo? Ele: quero. Aí eu fui. Aí tava ela com mais algumas amigas. Aí eu falei: oi, boa noite. Como é seu nome? Aí ela falou o nome dela, eu falei o meu nome, falei: tá vendo aquele rapaz lá de blusa verde? Aí ela olhou assim: tô vendo, tem o quê? Ele tá afim de você, ele queria ficar com você. Aí ela falou assim: ó, diz pra ele que eu não quero ficar com ele não. Aí eu falei: tá certo, obrigado aí, desculpa alguma coisa. Ela falou assim: mas e você? Tem namorada? Aí eu falei assim: não, não tenho namorada não. Ela tá disponível? Aí eu falei assim: no momento sim, por quê? Aí ela falou assim: porque eu queria conversar com você. Aí eu olhei pra ele assim: ó, ela não quer ficar com você não. Aí ele ficou todo triste, é claro, né? Aí eu voltei pra ela e não conversamos, né? Se é que vocês me entendem. Eu já fui logo beijar logo, porque era o que ela queria e o que eu queria também naquele momento, né? Então aconteceu assim dessa forma. Então já aconteceram situações assim de eu chegar para algumas mulheres por causa de alguns amigos que pediram para eu chegar e não por minha vontade. Eu não cheguei cantando. Eu cheguei para passar a cantada dos caras para elas. E a maioria foram elas que me cantaram. E já aconteceu a situação delas me agarrarem no show assim e beijarem. Eu trabalhando como segurança. Tô falando para vocês e tenho testemunhas disso daí, não foi invenção da minha cabeça não. Mas veja bem, gente, o maior medo do homem é essa situação que aconteceu no relato, você chegar e ser acusado de algum crime. Importunação foi a palavra que a gente achou para falar aqui, né? Tem uma outra palavra que quando a gente coloca no vídeo, geralmente o vídeo pode ser cortado. Então a gente não pode colocar, né? Tem palavras da língua portuguesa que não podem ser faladas. Eu não entendo essa papagaiada, não entendo mesmo. Isso dá um nojo terrível, você não poder usar certas palavras porque é bloqueado. Então é chato demais isso. Com relação a esse negócio de paquera, troca de olhares, esse negócio aí é um troço bem tenso, porque muitas gostam de se sentir desejadas, gostam desse jogo de paquera, sedução, troca de olhares, mas não querem ficar. Aí você chega pagando aquele mico federal, não é? E passa aquela humilhação sinistra. É igual você mandar uma mensagem para uma mulher. Eu já fiz isso uma vez, de mandar uma mensagem, e não me respondeu.
E essa não resposta da mulher, ela mostrou para mim que eu me enganei, ela não tinha interesse nenhum. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ninguém é obrigado a amar a gente. Ninguém é obrigado a gostar da gente. Só que eu acho infantilidade você dar esperanças, estão entendendo? Para depois dizer não, ou para não dizer nada, para ignorar completamente. Eu acho isso uma molecagem, estão entendendo? E os caras que têm medo de chegar, não é medo de chegar, é medo de ser preso ou de ser tratado como um psicopata. Estão entendendo, não é? Vamos dar uma olhada aqui no React e vocês vão entender perfeitamente o ponto de vista de duas mulheres, e desde já eu concordo com o ponto de vista da loirinha. Ela detonou, ela matou a charada, e o que ela falou está certíssimo. A outra falou algumas verdades, mas nem tudo foi verdade. Assiste aí. Gente, eu acabei de chegar de uma festa. São literalmente 3 horas da manhã, mas eu preciso gravar esse vídeo. Eu estava numa festa com várias amigas lindas. E a balada em si, especialmente hoje, estava cheio de mulher linda, uma mais linda que a outra. E um monte de homem banana e feio. A minha amiga, uma das minhas amigas, que é linda de morrer, estava a noite inteira dando moral pra um cara. A noite inteira, dançando, olhando pra ele, e aquele processo de sedução, nananã. Ele tava, tipo, a 1 metro dela. E ele respondia aos estímulos, assim, ele dançava, ele sorria, ele levantava o copo pra ela, aquela coisa. Estava rolando algo, mas ele não chegava nela. E ela falou, tipo, é sério que eu vou ter que chegar nele? Não, né? Se eu tiver que chegar nele, eu não fico com ele. Eu vou embora, não fico com ninguém. A festa acabou. E ela não ficou com ele. Simplesmente porque ele não chegou nela. Realmente, eu acho que o mercado tá assim, como tem muitos homens gays, tá faltando um homem no mercado. A sensação que eu tenho na proporção é que tem mais homens gays do que mulheres lésbicas e bis. Então eu acho que realmente está faltando homem no mercado, e aí os poucos que tem são supervalorizados. Tô errada? Gente, tô viajando, 3 horas da manhã. Deixa essa reflexão aqui pra vocês, tá? Ai, porque os homens estão ficando sem atitude. Ai, porque os homens não chegam em mulher embalada. Sabe de quem que é a culpa de tudo isso? De algumas mulheres. E eu vou contextualizar o porquê. Todo mundo sabe que nós mulheres possuímos uma arma, né, amor? E qual seria essa arma, Thay? De acusar o homem de ter feito alguma coisa que talvez ele nunca nem tenha feito. Porque todo mundo sabe, se uma mulher acusar o homem de importunação sexual ou de assédio, a palavra dela vale muito mais do que a do homem. Se não tiver câmeras de segurança ou testemunhas que provem que, na verdade, o homem não fez nada, ele tá lascado. E mesmo que esse homem não vá preso, ele vai ser sempre olhado e julgado por outras mulheres como um assediador. Ele vai ficar mal visto pela sociedade, pelo bairro onde ele convive, onde ele vai. Ou seja, esse cara é inocente, mas ele é visto como um cara culpado. Então você percebe que pro homem chegar numa mulher, ele tem que ter muito mais cautela e medo por conta do mundo de hoje. Principalmente se for um local que não tenha câmera de segurança. A gente vê casos aí na mídia diariamente de atrizes que alegam que o cara assediou ela e, no fim das contas, não aconteceu nada disso. A gente viu isso no próprio Big Brother. O cara foi elogiar a mulher, cortejar ela, e ela fez um furdunço falando que foi assédio, sei lá o que, as amiguinhas dela. Feministas, né? Aí o que acontece é, a mulher às vezes se sente rejeitada porque o cara não quer ficar com ela, ou ela tá com raiva do cara, aí ela usa essa arma contra ele. Porque ela sabe que mesmo que o cara não vá preso, ele vai ser sempre mal visto por outras mulheres. Então você concorda comigo que os homens estão com medo de chegar em mulheres? Você concorda comigo que as consequências desse cara de carregar nas costas uma fama de... Se ele não fez isso, é muito grande. Outra razão também que eu vejo muita mulher reclamando que o cara não chega nela na balada. Mas daí tu vai ver a cara da mulher na balada, a mulher tá com cara feia, tá com a cara fechada, tá com a cara assim, ó, de metida, de chata, entendeu? A mulher não demonstra nenhum tipo de interesse pelo cara. Ela não olha pro cara, ela não faz um sorrisinho, ela não demonstra através da linguagem corporal nenhum tipo de sinal que ela quer aquele cara e ela quer que ele adivinhe que a madame quer ficar com ele. Então a mulher também, antes de vir falar coisa aqui na internet, ela tem que ver como que ela se posiciona na balada. Ela demonstra algum sinal de interesse pro homem? E por último, gente, a última coisa que eu queria falar pra vocês é que a gente percebe a mentalidade de algumas mulheres na internet quando a preocupação delas é beijar na boca. Se a sua única preocupação é em beijar na boca, alguma coisa tá errada aí, né? Porque na minha percepção, a única preocupação sua deve ser em prosperar financeiramente, prosperar intelectualmente, prosperar espiritualmente e não beijar na boca. Concorda comigo? Mas enfim, gente, não me cancelem, por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Agora vocês estão entendendo? O negócio tá sério. Eu vi um vídeo também hoje, eu não botei aqui para vocês porque ia ficar muito grande. Mas era um vídeo falando sobre daqui a alguns anos, 2030 mais ou menos, iriam existir muitas mulheres solteiras, porque os homens não querem mais compromisso. Isso é por conta de tudo que está acontecendo. Não só das leis, mas também do comportamento de algumas pessoas. Isso faz com que você não queira mais relacionamentos, porque qualquer coisinha você pode ser preso. Qualquer situação. E a palavra da mulher, ela vale mais que ouro. E a palavra do homem vale menos que bosta. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando alguma pessoa chega para você e fala eu não quero mais compromisso nenhum, não quero mais relacionamento, é por conta dessas coisas. E antes que alguém pense alguma besteira, veja bem, eu sei que eu sou velho, eu sou feio e eu sou pobre. Essas 3 coisas importantes. Velho, feio e pobre. Eu recebo cantada quase todo dia.
Inclusive tem alguns caras também que cantam, pedindo para eu almoçá-los ou jantá-los, sei lá como é que é o negócio. Só que, meu amigo, se eu for casar vai ser com uma mulher, sabe? Não é com um homem não. Mas veja bem, inclusive agora na Páscoa eu ganhei até uma caixa de chocolate que eu não comi. Peço desculpas à menina que me deu aí, não é? O chocolate. Mas eu fiquei com medo dela ter feito alguma coisa, né? Alguma simpatia, alguma coisa desse tipo assim, para fazer com que eu a ame, não é? E eu já falei que eu estou aposentado. Esse negócio de relacionamento, eu não creio mais nisso. Eu não creio mais no amor. Eu não acredito em mais nada desse tipo de coisa. Não acredito. Sério mesmo. O que eu acredito é nisso daqui, ó. É porque eu não estou com dinheiro aqui, a carteira está lá na cozinha. Mas é isso que vale hoje em dia. Antigamente ainda existia esse negócio de amor. Hoje em dia não. Hoje em dia é money, grana, dinheiro, faz-me rir. Hoje em dia é isso. Eu estou afirmando aqui para vocês. E as pessoas que demonstram interesse por isso, eu afirmo também aqui, pertencem ao maligno. E pode se sentir ofendido, eu não estou nem aí. Eu não escolho meus inimigos. São meus inimigos que me escolhem. Estão entendendo? Eu não escolhi inimigo nenhum na minha vida. O maligno que me escolheu como inimigo e os seus filhos. Eu não escolhi ninguém. Eu fui escolhido. É dessa forma. Bem tenso tanto o relato quanto também o vídeo, não é? É uma pena que o mundo esteja caminhando para esse caminho. Eu creio mesmo, realmente, com toda a sinceridade, que o mal venceu. Eu estou sendo bem sincero. Sabe por quê? Porque tudo de mal que acontece com a gente, o bem permite que aconteça. Eu sei que tem um motivo para acontecer, para a gente ficar mais forte, para a gente amadurecer espiritualmente, mas eu acho que deveria ter alguma interferência mais real, mais aparente, tá entendendo? De o bem mostrar que está defendendo as pessoas boas, que está defendendo aquelas pessoas que são realmente puras, que têm um coração bom, que são verdadeiras, que não fazem coisas erradas. Mas eu não vejo isso. Então é por isso que eu digo, afirmo, com toda certeza, que o mal venceu. E olha que eu considero o mal algo coisa assim, fraca. É como se fosse, por exemplo, o bem é o Superman e o mal é o Lex Luthor. O Superman é um kryptoniano super poderoso, tem vários poderes, né? Pode voar, super força, super velocidade, saltar raio dos olhos, tem um super sopro, né? Ele pode congelar as coisas. E o Lex Luthor é só um ser humano. Que até lembrei de um cara aí agora aí, que tá mandando aí em tudo aí, né? Detonando geral, que parece um pouco com o Lex Luthor. Só que não tem poderes, tá entendendo? Então é isso que eu digo para vocês. O bem é o Superman e o mal é o Lex Luthor. Fraco, frágil. Só tem grana, só tem dinheiro. O poder dele é esse, dinheiro. E tá ganhando. É isso que está acontecendo. Quem tem dinheiro faz o que quer e quem não tem, tem que aceitar tudo o que vier. Combinou, não é? Rimou. De repente eu viro um repentista, não é? Fazer aquelas rimas do povo lá do Nordeste, não é? É um negócio interessante, bem legal. Não é deboche não, tá, gente? É só uma percepção. Eu percebo as situações que acontecem e vejo tudo que acontece. Que maravilha, que perfeição. Agora eu já nem sei se é deboche ou afirmação. E mais uma vez, rimou. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo, se tiver. Tchau, tchau.